mas permaneço nesse assunto porque a gente continua falando sobre a taxa de juros. E vamos conversar agora com o superintendente de pesquisa econômica do Itaú, o Fernando Gonçalves. Fernando, bem-vindo, hein? Obrigada pela gentileza de aceitar essa entrevista. Obrigado, Elisa. É um prazer estar aqui com vocês. Começo com a pergunta bem básica, porque é muito importante poder ouvir-te. De que maneira você analisa essa decisão do Copom? Olha, o que ficou bem claro é o seguinte, né? O comitê ele parou de subir os juros, mas parou com um tom duro, né? Claramente uma decisão, primeiro dividida, como o meu xará Fernando mencionou agora há pouco, mas que utilizou no texto, no comunicado da decisão, diversas expressões que trazem um tom duro. Por exemplo, que o comitê permanecerá vigilante, que será perseverante na manutenção de juros no nível alto. Também uma discussão de passos futuros, né, que pode retomar, basicamente, a alta caso a desinflação não venha da maneira como se esperava. Então, assim, uma mensagem claramente de um juros que deve ser mantido alto durante um tempo prolongado, e eu acho que tira da mesa um pouco os cenários de corte de juros próximos, né? Nos próximos meses, num contexto em que o comitê claramente quis passar essa mensagem mais dura sobre a política monetária. Fernando, trazendo um pouco da nossa conversa para as dores dos brasileiros, né? Aqueles que estão desempregados, aqueles que estão nesse cenário à procura de conseguir dormir um pouquinho melhor, né? Pagando as contas no fim do mês. A gente tem 9,9 milhões, quase 10 milhões de brasileiros ainda desempregados. Quando a gente observa essa taxa básica de juros e observa também o cenário de desemprego, de que maneira essa taxa ela pode afetar? A gente pode continuar vendo um futuro de uma perspectiva de melhora ou uma diminuição na nossa esperança com os novos empregados? Olha, eu acho que o ritmo de contratação que a gente observou nos últimos meses, na verdade, foi um ritmo bastante forte, levou a taxa de desemprego no Brasil para um patamar próximo dos 9%. Mas esse ritmo, na nossa visão, não é sustentável, né? Ele teve muito a ver com a reabertura da economia, com recontratação em setores que são mais intensivos em mão de obra, e olhando para frente, numa economia com juros altos, esse ritmo de contratação deve diminuir, né? Então, eu acho que no contexto que a gente está discutindo aqui, de juros sendo mantido alto durante um tempo prolongado, eu acho que a gente deve imaginar isso, e também porque os efeitos da reabertura pós-pandemia já vão ter diminuído, né, substancialmente. Então, acho que a gente deve imaginar que o ritmo de contratações deve ser menor para frente do que foi, por exemplo, na primeira metade desse ano. Elisa. Mantiveram a taxa em 13,75, até na Kagawa estava aqui o seu xará, Fernando, falando que poderia ter havido ali um aumento, ao menos pelo voto de 2 integrantes do comitê, mas mantiveram em 13,75. Quero te fazer a pergunta de milhões, né? Quando é que você imagina, Fernando, que esses números podem começar a baixar? A gente vai começar um 2023 ainda sentindo o amargor dessa taxa? A nossa visão aqui é que, basicamente, os juros ficam nesse patamar de 13,75 até meados do próximo ano, começa a cair só na segunda metade do ano. Eu acho que o comunicado de hoje foi muito nessa linha de reforçar que não deve se imaginar uma queda de juros iminente, né, começando logo após o final do ciclo de alta. Então, a gente tem uma visão de que demora para cair os juros cairiam na segunda metade do ano e cairia para próximo de 11%. Tá? E eu acho que no contexto também global, em que os juros estão subindo como estão, a gente, né, teve hoje a decisão do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos subindo os juros, fica mais difícil de imaginar quedas agressivas de juros no curto prazo. A gente acha que isso fica mais para adiante, quando a inflação tiver também com sinais mais claros de convergência, tá? Que foi um ponto, inclusive, mencionado no comunicado do comitê hoje. Muito bem, acho agradeço. Ainda... Desculpe, lhe interrompi, Fernando? Não. Eu só estava dizendo que, complementando aqui, que eu acho que ainda demora um pouco para a gente começar a observar essa queda de juros. Muito bem, agradecemos a gentileza, viu, de ter conversado com a gente aqui na CNN Brasil. Nós ouvimos Fernando Gonçalves, superintendente de pesquisa econômica do Itaú. Boa noite, obrigada mais uma vez. Obrigado, boa noite, Elisa.